começando mais um podcast e hoje o nosso tema é sucessão no agro. Comigo aqui a gente tem a Rafaela Tessarolo e o Pedro Henrique Cunha, que são sucessores dos pais no negócio agrícola. Rafaela, pode se apresentar e logo depois Pedro também pode se apresentar, por favor? Bom, boa tarde, né? Primeiro dizer que é um prazer estar aqui participando dessa empresa que eu, familiar, mas que é tão profissional, então tenho um super orgulho de estar aqui participando. Obrigada. Então, Jéssica, eu vim da odontologia, né? Eu sou formada em odontologia há 17 anos e atuei durante 13 anos. Mas o agro sempre fez parte da minha vida. Meu pai, desde nasci com isso, ele, tendo essa coisa. E está no nosso sangue, assim. Sim. Bacana. Você, Pedro? Meu nome é Pedro, tenho 27 anos. Sou natural de Linhares, de fato, mas vivi minha vida, boa parte dela em Vitória, porque eu fui novo para Vitória, fui no segundo ano. E na opção da escolher a faculdade, estava na dúvida se eu seguia uma carreira solo, se de fato eu ia seguir a empresa dos meus pais. E aí, durante o terceiro ano, um professor meu me cutucou e falou assim: Pedro, é muito mais fácil você dar segmento do que abrir uma empresa nova. Já estava consolidado, meus pais já tinham um know-how há muito tempo na empresa, então eu decidi fazer ciências contábeis. Fiz faculdade em Vitória, na FUCAP, focado mais na parte gerencial. Eu não fui muito na parte de imposto de renda, não. Fui muito na parte de números. Então, mais de contribuição, ponto de equilíbrio, precificar um valor de fato. Então, como é que eu chego naquele valor de que R$40, de repente, é o número ideal? Como eu vou chegar? Como eu quero chegar? Então, foquei mais nessa parte. Formei lá em Vitória e voltei. E, a partir daí, comecei a sucessão que hoje está na parte final já, assim eu posso falar. Bacana. E como que está sendo esse processo, né? Que tanto os dois são novos aí, né? A Rafaela tem uns 4 anos, isso, mas ainda está no processo de sucessão, Pedro chegando agora. Como está sendo essa passada de bastão da geração dos pais para a nova geração que vem com uma visão mais inovadora, uma visão às vezes de querer mudar algumas coisas? Como que tem sido essa recepção? Então, eu sinto, no meu caso, a recepção foi super boa, assim, porque eu falo que tudo para mim aconteceu no tempo certo. Eu fiz a faculdade, mas porque na época, meu pai achava que deveria se fazer ou odontologia, ou medicina, ou advocacia. Era a única coisa que podia ser feito. E eu optei pela odontologia, mas nunca foi minha paixão. Então, eu tive várias horas de desistir. Ele, não, acaba, continua, né? Então, eu acho que se eu tivesse desistido em outro ponto, não teria dado certo. Porque foi quando eu pensei em desistir que veio a pandemia e eu estava com a minha filha, a segunda filha, muito pequena. E eu tive que trabalhar forçado, num serviço público, e eu decidi mesmo, ali era o meu fim. E foi a hora exatamente que ele estava no início de uma ascensão, precisando mesmo de alguém. Então, eu acho que calhou muito, assim, de ter dado certo. E eu não vejo muito ainda, talvez com pouco tempo, com uma passada de bastão. Eu acho que sim, ali a gente forma um time ali ele ainda tem um papel muito expressivo e muito importante na empresa, e eu também com o meu papel, que ainda são distintos. Eu acho que esse bastão futuramente é uma coisa que a gente já está ali, pela idade, tudo, é o que vai acontecer, mas hoje ainda, eu vejo como uma junção mesmo. Um aprendizado. Um aprendizado, onde eu já tenho meu papel super definido e o dele também, e eu acho que cada vez mais também eu crescendo dentro da empresa. Bacana. E com você, Pedro? Eu acho que o meu processo é um pouco engraçado quando a gente comenta, porque eu fiz meu TCC em cima de um plano de negócio. Que era abrir uma empresa de distribuição de fruta, legume e verdura. E durante esse processo, durante a faculdade, na verdade, eu tinha um conhecido que tinha uma empresa de distribuição de fruta. E no network dentro da faculdade, eu comecei a vender uma mão de Vitória, o pé que fica em Soretama. Comecei a fazer alguns negócios por lá e comecei a gostar daquele negócio, né? Você saber quanto está custando a fruta, você botar seu custo em cima, sua margem legal e vender. E quando eu retornei para a empresa, eu fui tentando identificar cada parte da empresa que tinha gargalos. Eu acho que o dono, de fato, ele precisa entender todos os processos da empresa, para depois ele opinar em cada processo. E aí eu fui no principal, que era... Meu pai estava com uma inadimplência muito grande. Na época, 2, 3 milhões em cheque sem receber. E aí eu parti para o Ceasas, Vitória, Rio de Janeiro, São Paulo, e fui entender o que estava acontecendo.
E a partir daí, eu falei, cara, eu preciso focar na parte comercial. Entrar e vir com tudo. Falei, mãe, eu vou tomar minha rédea, eu vou bater de porta em cliente e vou. Enfim, dando um exemplo aqui agora. Sim. A maior rede de supermercado que eu atendo no Rio chama Mundial. Fui lá 3 vezes. Ninguém me conhecia no Rio de Janeiro. Fui lá, mãe, faz um cartãozinho pra mim. Gerente comercial, Pedro Henrique Cunha e tal. Fui lá uma vez, o cara nem olhou na minha cara. Eu tenho uma mão pra te atender, pega comigo e tal. Nada. Segunda vez, fui lá de novo, o cara nem olhou na minha cara. Na terceira vez, o cara, sobe aqui na minha sala. Subi na sala. Você tem uma mão pra me atender amanhã, 4 pallets. Tava faltando mamão na época, tava R$4 na roça e a gente tava cheio de mamão. Liguei pra minha mãe e falei, mãe, manda 4 páginas de Mundial, o carro vai vir vazio com 4 páginas, eu quero 4 horas da manhã, eu vou dormir aqui no Rio, vai chegar. E chegou. O cara abriu os 2 olhos no outro dia e falou, eu quero você comigo. Porque eu persisti, eu fui lá com cartão, fui de blusa social, bonitinho, eu tinha 22 anos na época. O cara não acreditou no potencial. Sim. E aí eu fui aumentando meu leque de venda, chegando em várias redes de mercados. E hoje eu falo assim, que o grande diferencial que eu tenho, Pedro, é minha vontade de atender todos os clientes da melhor forma possível. Sim. É de uma logística competente, é do atendimento do cara mandar mensagem domingo, 7 horas da noite, eu responder o cara. É saber o momento que você pode fazer uma oferta de mamão. É saber o momento que você tem que tirar o pé do acelerador, o mercado está cheio de mamão, você desacelera, não colhe. Então, eu acho que o grande diferencial Pedro hoje na sucessão, que eu falo hoje, é que o Pedro ele sabe diferenciar o negócio e dar a vida pelo negócio. Eu acho que hoje o Pedro ele se encontrou no negócio, ele vive o negócio e é isso. Bacana. Então, você trouxe esse plus para o negócio da família, e o seu pai fica mais em que sentido? Como que está sendo essa Quando a passagem? gente fala estrutura familiar hoje, na verdade minha empresa ela tem cerca de 17 anos. Há 3 anos a gente incorporou os antigos sócios, que minha empresa antes era Marinho Papaya, e depois formou o grupo MC Agrícola, que é uma empresa familiar, que é dividida entre meu pai, minha mãe, meu irmão e eu. Na cadeia, quando a gente fala de sucessões, a gente deixou minha mãe na parte financeira e na parte de exportação, e eu fiquei na parte comercial e de logística. Meu irmão entrou há 2 anos na parte financeira junto com minha mãe, fechando mais a parte de câmbio, contas a receber e a pagar, olhando na adimplência, olhando se o cara está pagando certinho, ou se não está para ficar esperto, me orientando. E meu pai foi ficando na parte 100% roça. Uhum. Então ele toma conta do café, da pimenta e do mamão. E eu acho assim, bem interessante, a empresa em si, que eu falo que tem algumas dificuldades, é você separar a família do negócio. O que é? Aconteceu uma discussão dentro da empresa, você chega dentro de casa e continua aquela discussão. Sim. Então, no início foi difícil e eu morei muito tempo sozinho. Uhum. Eu fiquei 10 anos em Vitória. Eu volto para dentro da casa dos pais. Aí você trabalha o dia todo com os pai, mãe, irmão, chega dentro de casa, vai jantar, continua falando de trabalho. Então a gente começou no início, falar que eu não falava era mentira. Então a gente chega em casa hoje, acabou o trabalho, se não deu para resolver, ou se deu para resolver bem, se não deu, no outro dia a gente tenta resolver. Bacana. Rafaela, você comentou uma coisa, que na pandemia você precisou trabalhar, então mudou um pouco a sua visão ali, né? Justamente na pandemia, e você veio trabalhar com seu pai no agro. Isso eu acho bem interessante e uma coisa assim que aconteceu comigo também. Uhum. Eu sempre trabalhei, meu primeiro emprego foi no agronegócio, mas eu nunca dei o devido valor. Uhum. Assim, era um emprego normal. Na pandemia, acredito que aconteceu com a maioria das pessoas que trabalham no agro, foi que abriu os meus olhos. Para que sentido? Nós alimentamos o mundo. O mundo parou, sim, mas o agro não parou. O agro não parou por quê? Porque o agro alimenta o mundo. Então, eu acredito que algumas pessoas voltaram o olhar para o agro nesse sentido. Algumas pessoas de sucessão também, como vocês, que estavam querendo outro caminho, veio para o agro neste momento, algumas pessoas que eu conheço. Então, foi isso com você também? Ou você já tinha um olhar, mas não era tão aberto, assim, não era... Não, foi isso. O estalo? Foi isso, sim. Na verdade, eu, a princípio, sempre muito junto, assim, do meu pai, ali, minha família sempre muito junta, e eu muito parecida com o perfil dele. Primeira filha, então tudo é mais cobrado, tudo tinha que ser certo, nunca podia errar, tinha que ser organizada e tal. Então, a gente já pressupõe que a gente já teria algo em comum.
Então, quando eu cheguei para trabalhar com ele, minha cabeça era mais assim, vou organizar, porque ele sempre tocava tudo com um bloco de papel, onde ele anotava tudo, Clássico. desde uma despesa, um preguinho de despesa da fazenda, até uma compra de boi, até uma compra da fazenda, até um pagamento. Era assim. Então, a princípio, eu falei, vou chegar e vou organizar essa parte, que já era organizada, mas vou dar uma atenção. Mas eu me encantei, assim, exatamente. Você perceber como que o negócio move mesmo, né? Como você, ali do agro, quantas oportunidades que você dá e como a gente está avançado. E as pessoas não têm noção disso, né? De como o agro está avançado, como tecnologicamente a gente tem muita coisa já aí pra gente. E as pessoas sempre acham que esse atraso é uma coisa que é aqueles peões, e não é. Então, assim, eu me encantei realmente. Então, passei... eu até achei que eu cresci mais rápido por causa disso, assim. Que eu achei que fosse ficar só num financeirozinho ali e meu olhar logo se abriu, porque tem muitas oportunidades, né, assim, no agro. Então, eu acho que isso te dá muita possibilidade, assim, de estar fazendo outras coisas também. E para os dois, qual foi o maior legado na empresa que a família, o pai, igual você que tem a família inteira, seu pai, sua mãe deixou para você ali? O que você, a essência ali da empresa que você não gostaria de mudar? E você, Rafaela, qual é a essência que seu pai deixou ali que você não gostaria de mudar? Para mim, a essência, assim, que eu quero sempre levar e ter comigo é dessa disciplina. Eu acho que sempre foi o que trouxe a gente a chegar a dar esse avanço, esse crescimento tão grande, assim. Essa disciplina, esse comprometimento com o trabalho e gostar mesmo também do que faz. E essa responsabilidade, assim, de saber fazer um bom negócio, na hora que não dá para fazer, mesmo você querendo, você tem que sair fora. É uma opção boa, mas não dá agora no momento. Vamos tentar comprar melhor. A gente vive uma oscilação do boi muito grande, né, que a fruta tem, mas a gente não era acostumado com essa oscilação tão grande do boi que a gente tem enfrentado. Então, a gente tem passado por isso agora também. Então, a gente tem que se estruturar para a gente realmente não fazer, tentar não fazer esse mau negócio. Então, meu maior legado com ele é essa perseverança, sem dúvida, e essa organização. Porque mesmo com o papelzinho ali, foi aonde ele chegou e deu tudo certo. E você, Pedro? Eu acho que complementando a Rafaela, além do foco da disciplina, uma coisa que não é querendo diminuir meu pai ou aumentar, minha mãe sempre fala em longo prazo. Eu acho que nós que voltamos à faculdade queremos coisas muito rápido, né? Que elas acontecem assim, né, tá muito... eu vou sair da faculdade, eu vou formar, vou ganhar muito dinheiro, isso, sabe? Minha mãe sempre falou, Pedro, calma, é tudo no longo prazo. Sim. Por exemplo, você vai investir numa lavoura de mamão e café, você não vai ter um retorno em 1, 2, 3 anos. Você vai ter em 5, em 6 anos. Porque você tem um custo do projeto, 3, 4 anos ela vai empatar, no 5º ano ela vai ter o retorno. Então, às vezes, eu falo, pô, esse projeto que está dando negativo nesse ano, mas minha mãe, calma, no longo prazo, as coisas vão voltar. Então, assim, uma coisa que eu tiro o chapéu da minha mãe, ela tenha calma, eu acho que com a disciplina, com muito trabalho, com muito foco, eu acho que a gente consegue chegar, mas tendo calma. Acho que calma não é você ter calma de não trabalhar muito, é você pensar que as coisas vão dar certo. E eu acho que mais que isso é pensar positivo. Quando você começa a pensar, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo, pensa positivo que vai dar certo. Basta você querer e acreditar, as coisas vão acontecer. E por isso que eu falo que o longo prazo é muito importante. Não adianta você querer as coisas curto prazo que elas não vão acontecer, não. Que pra gente, foi o que você falou, é uma geração, né? É uma geração que é tudo muito rápido. E as outras piores ainda. Então, acho que é uma das coisas também que a gente tem esse problema, né? Porque você vem de uma base familiar onde eles são acostumados, que tá dando certo com eles, num ritmo, e você vem querendo botar aquilo com toda a gana, mas ao mesmo tempo a sua mudança também tem que ter uma responsabilidade, um respaldo, porque você tá num negócio que tá dando certo. No meu caso, era um negócio super em ascensão, então como que eu ia também, sabe, a responsabilidade alguma aumenta. Coisa, mudar alguma coisa, exatamente, né? A responsabilidade aumenta. Então, é aquele negócio que o time tá dando certo, não tem como trocar. Você tem como somar, mas não mudar, né? E aí é por isso que eu penso, igual você falou, questão de passar o bastão, hoje ainda não penso, assim, não é uma coisa... eu acho que é um futuro, mas eu acho que é mais essa agregação, de juntar mesmo o que momento eu tenho de aprendizado. com ele, assim, entendeu? Que acaba que depois, ele também aprende muito comigo, né? A gente acha que não vai ser capaz deles aprenderem com a gente, mas hoje em dia, tipo, a gente tem conversas de
tete a tete, de tipo, não, Rafaela, o que você acha? Mais no financeiro, você acha que dá isso? Então, assim, é legal, assim, você vê. Ô, Jéssica, e só complementando o que você falou um pouco de pandemia, eu acho que quando a gente fala de pandemia e agro, eu acho que tem uma sintonia muito forte. Que eu falo que o mundo pós-pandemia, quando a gente fala de agro, houve uma mudança muito drástica. Eu falo que desde o consumo de FLV, que é fruta, legume e verdura, até as carnes, houve uma mudança repentina das pessoas na forma de viver. Semana passada eu estava com um amigo que trabalha na empresa de eventos, ele está assustado com o mundo de eventos. O mundo de eventos parou, a vida noturna capixaba parou. Vida noturna que eu falo assim, casa de show. Você tem muitos bares cheios, mas a vida noturna parou. Falou, Pedro, se você for hoje 6 horas da manhã em Cambori, tá lotado de gente correndo. E essas pessoas que correm, elas não vão comer besteira. Não. Elas vão passar no supermercado e vão comprar uma banana, um mamão, uma manga. Então o consumo de FLV ele aumentou muito depois da pandemia. Muito. A gente pegou mês retrasado no preço de mamão R$9 na roça. Foi por causa do sol? Foi. Mas se estava R$9 na roça, tinha gente consumindo. Hoje, a maioria das nutricionistas passa mamão na dieta nutricional. Então, assim, o agro, no geral, ele teve uma mudança muito grande. O consumo aumentou no geral. Você pega hoje o preço do café, eu ouvi falar R$1.350 um saco de café hoje certificado. As pessoas consomem café. Ah, mas vai bater 1.500 e vai parar. Não vai, já está 1.350. Então, o mundo pós-pandemia, quando a gente fala de agro, ele também teve aumento de consumo. E só para complementar, para fechar, semana passada eu fui ao Rio de Janeiro e levei um amigo meu que ele é de imóveis. Tem nada a ver com o ramo. E aí eu ia no jogo do Flamengo com ele à noite, falei, cara, eu tenho que passar no Ceasa que eu tenho que visitar meus clientes. Ele tem nada a ver no ramo. Ele falou, cara, eu vou lá com você, eu quero conhecer como é que é um Ceasa. Na hora que ele chegou no Ceasa, ele viu aquele monte de carrinho de batata doce, de cebola. E a gente foi visitar alguns clientes meus. E a gente foi numa distribuidora de fruta, ele viu aquele centro de distribuição gigantesco, com maçã, com pera, com uva, um monte de gente carregando carrinho para lá e para cá. No final das contas, a gente voltando, indo pro hotel, ele falou, cara, o agro é muito diferente. É muito legal ver isso aqui. Aí, às vezes, eu reclamo que o tomate está R$10 lá, mas eu não sei nada que passava. Verdade. E aí eu consegui enxergar e falei, cara, tem que ser valorizado. Eu não posso reclamar do preço da uva, da banana, do tomate, que é muita gente envolvida. É desde o produtor que ele está colhendo lá, acordando às 5 horas da manhã, ao cara que descarrega no Ceasa cedo, que vai para o centro de distribuição, para o supermercado distribuir lá, o cara arrumar aquela gôndola. Então, quando você for reclamar de preço de agro, pensa 2 vezes, porque não é fácil contar todos os dias e botar alimento na mesa do consumidor, não. É verdade. E é uma fábrica a céu aberto, né? Depende de clima, depende de vários outros fatores, né? Realmente é difícil. E voltando aqui, qual foi a inovação ou a maior mudança que a chegada de vocês causou na empresa? O que vocês trouxeram de novo para a empresa? Igual você falou, seu pai do papelzinho. Você tirou o papelzinho do seu pai? Isso, então, eu ainda... E foi o que eu falei, a minha maior mudança foi, eu acho que nisso mesmo, né? Porque chegou um ponto que eu falei, pai, não dá, tipo assim, você pode continuar você com papelzinho, mas eu não tenho condição de continuar nesse papel, né? Então, assim, a gente aí implantamos, tipo, sistema, toda uma tecnologia em cima, tipo, uma consultoria específica na área. Então, toda essa parte mesmo de informatização, no meu caso, foi maior, assim, foi o que eu mais trouxe de mudança ali nesse aspecto funcional, né? Porque não dava-se mais conta de você ficar anotando tudo, o que morria, o que entrava, o que eu não sei o que vendia, não dava mais. Então, e ele, a princípio, um pouco resistente, assim, será que vai dar tempo, vai dar jeito? Mas não precisa, para quê? Eu já anoto aqui. Não sei mexer nesse negócio. Não sei mexer. Então, a gente definiu assim, então ele realmente não mexe, né? Assim, ele continua da forma dele e eu faço o meu, mas hoje ele já segue muito mais. E ele com o tempo, eu falei, não, calma que eu vou te mostrar, tipo, que a gente vai conseguir chegar no mesmo número que você tem aí no seu papel, eu vou ter aqui no meu computador. E mais rápido, a informação chega mais rápido, né? Que o negócio dele era esse, tipo, se fosse passar uma coisa... Então, e logo ele já percebeu, nossa, eu lembro o primeiro relatório que eu tirei para ele, assim, de compra, venda, despesa, ele, nossa, mas sai tudo aqui, né? Tem tudo. Eu falei, pai, tem tudo aqui. Então, assim, confia que vai dar certo. Então, foi muito nisso, trazer um sistema de agro, que a gente tem muitas coisas hoje que possibilita a gente a um mundo, assim,
de inovações e de saber desde um minucioso que vale um boi pra gente, o que ele custa, o que não, muito assim, através disso. Se é o momento certo de vender, se é o momento certo, qual o momento de vender, quanto comprar. Então, assim, eu acho que foi muito... Porque ele sempre foi muito no feeling dele. Eu acho que é momento, vou vender. Tô como já engordei, tá um preço bom, vou comprar, vai estar um preço bom, vou vender. Desmerecer nem esse um pouco, que esse feeling dele é o que leva a gente até hoje, né? Tô falando desse bom negócio da compra e venda, que é o que faz a gente ter o lucro, né? Sim. Mas que hoje em dia não, é uma visão, assim, nesse ano a gente tem que vender tanto, porque a gente tem que comprar tanto, que então já é uma coisa mais específica, juntando com o feeling dele. Então, assim, consultorias e todas essas palestras, todas essas inovações em termos de funcionário também, né? De um funcionamento, de segurança de trabalho, que hoje em dia a gente tem, que é muito grande, uma coisa que requer muito a gente também. Então, a gente botou essa coisa toda nessa inovação, mas nessa área, sim, que é o que a gente segue. E você, Pedro? Eu acho que além do que ela falou, da informatização dos setores, semana passada eu estava ouvindo um podcast do Grupo Mateus, lá do Nordeste. Está no top 10 atacarejo do Brasil hoje. E eu descobri no podcast dele que ele, em cada setor da empresa dele, ele faz uma DRE. Então, vamos supor, dentro de um supermercado ele tem a padaria, ele faz a DRE da padaria, a DRE do hortifruti, a DRE da limpeza. E aí, eu ouvindo isso, semana passada, eu falei, mãe, a gente tem que trazer essa informação para dentro das áreas agrícolas. O que é? Em vez de eu pegar o todo, eu vou separar por área e a gente vai estruturar uma análise SWOT dentro da fazenda. Como é que eu vou fazer? Quais são as oportunidades, as ameaças, as forças, as fraquezas, tudo que está na nossa mão, o que está na mão do encarregado agrícola e o que está nas forças externas. Uma mão de obra que está escassa, um fator climático. Então, tudo isso a gente vai começar a botar em prática. Sim. Por quê? Não adianta chegar no final da colheita, ou de mamão, café e pimenta, a gente como é encarregado, você falou que ia colher 100 sacas e vai colher 70. Mas por quê? Deu sol, deu a chuva, não faltou mão de obra, a irrigação não funcionou. Então, quando você traz uma informatização, detalha para o gestor da área, seja o seu agrônomo encarregado, a gente consegue começar a trabalhar melhor e mensurar de fato. E até mesmo você fazer um planejamento estratégico, eu vou, de repente, fazer uma operação de trava de café, mas eu posso confiar que eu vou colher tanta saca naquela área? Sim. Então, assim, a gente, além disso, da digitalização, a gente começou a trazer o gerencial para dentro das agrícolas, mas trazendo o encarregado para a responsabilidade para ele entender um pouco da administração, saber lidar com o funcionário, trazer um cara, o mentor, falar, vamos começar com todos os funcionários dessa área. O que você precisa para melhorar a sua eficiência no trabalho? Isso assado. Não estou conseguindo pagar o aluguel. Será que de repente compensa você construir a casa dentro da propriedade para ele não pagar mais o aluguel, a energia, e ele trabalhar mãe, pai, filho, periquito, papagaio? Compensa. Então ele vai trabalhar lá, e são 4 pessoas trabalhando lá. Sim. Aí você de repente não tem mais o custo de você pegar o ônibus e ir lá buscar gente. Sim. Então a gente começou tudo isso a botar em prática, trazer um pouco da administração de fato para o negócio. No nosso negócio a gente depende de pessoas. O meu é colheita de mamão, segunda a segunda, Natal, Ano Novo, Páscoa, não tem. Eu dependo das pessoas. Então, se eu não trazer o bem-estar social, as coisas não vão fluir. Exatamente. Sim. E eu acho que, só complementando, Pedro, tenho certeza que a gente também vive esse impasse também com quem está ali trabalhando, né? A princípio, eu estou falando lá na fazenda, funcionários antigos, que já trabalhou com meu avô, que está com meu pai, que os filhos estão... Eles mesmos, assim, essa menina, tipo assim, agora ela que está me fazendo pagamento na época, aí já meio que... Não, Ralf, mas eu quero tratar com você, sabe aquela coisa? Eles Sim. também. Mas depois eles mesmos foram percebendo esse bem-estar, né? Não, então porque eu falava, agora é assim, assim, e papai mantinha o que eu falava, tá ok, e depois, e hoje em dia, ok, é tudo comigo, Rafaela. Então eles mesmos vão vendo, né? Achava que era besteira esse bem-estar, e não é. As casas, vamos organizar para eles morarem bem, vai ter os filhos, vamos tentar ver se a escola consegue estudar perto. Então, assim, todo esse olhar que a gente traz, depois acaba que todo mundo se beneficia. Sim. Eu acho que é uma boa. Desde os funcionários até a empresa. Até a empresa, porque é funcionário bem e a empresa bem, né? A gente tem que ter isso também. Vocês falaram de planejamentos, né? Tanto no planejamento da produção, ali da produtividade, planejamento do social, né? Dos trabalhadores. E como que funciona o planejamento estratégico financeiro e orçamentário de vocês? Vocês trouxeram uma visão diferente? Porque
antigamente, na época que só estavam os pais de vocês, eles procuravam, se preocupavam só com a produção e não nem tanto mais com o financeiro, não faziam um planejamento financeiro, porque geralmente as pessoas, meu café, meu mamão, eu vou ter produção para 2, 3, 4, 5 anos. Mas e o seu financeiro, você vai acompanhar? Você fez uma análise de despesa, uma análise das suas futuras receitas? Como é que está sendo essa projeção aí de financeira também com vocês nessa... No meu caso, eu tive um pouco de sorte, porque meu pai sempre foi muito organizado. Assim, então ele já tinha manual, um planejamento bem bom, assim, do que ele realmente podia comprar ou não, né? Mas, ao mesmo tempo, isso, ele não tinha... Ele sempre foi muito assim, surgiu uma terra, eu quero comprar. Eu vou comprar, tipo, pai, entendeu? Eu vou comprar. Então sempre foi assim, ele nunca foi imediatista, porque ele já sabia que ele podia comprar aquilo. Mas hoje em dia a gente tem um planejamento, né? Pai, não dá para vender tipo tanto X bois, tem que vender 2X. Então vamos fazer isso. A terra, a gente passou por agora, eu quero comprar. Pai, vamos analisar, vamos esperar um pouquinho, não é o melhor momento, por ele já teria comprado. Então, assim, a gente tem todo um planejamento, eu falei, para passar todo um ano, não é? A gente não vive mais o hoje. A gente vive daqui o final, né? Assim, então, a gente, acho que juntou essa boa coisa dele, assim, esse bom planejamento que ele já tinha, mas hoje é algo bem específico. Por mais que a Isabela, a gente sempre brinca, você sabe, se ele quiser comprar, ele vai comprar. Então ele vai endoidar a gente tudo com o imposto, vai enlouquecer a gente, mas assim, porque vai muito também do feeling dele, que eu respeito. Porque em termos de saber que é uma boa terra, que é um bom preço, eu deixo com ele. Então, assim, a gente vai, ele vai muito do que está planejado ali, mas se aparecer um bom negócio e ele vai fazer, ele vai fazer. E tudo bem, a gente já está, mas está dentro do planejado, entendeu? Já está assim. Bacana. Então, lá na empresa a gente tenta trabalhar com planejamento estratégico anual, que a gente almeja tantas coisas, como que a gente vai chegar, quando, aonde, como. Só que a gente tem uns fluxos de caixas mensais, que o mamão ele oscila, né? Então, às vezes você pega um preço alto, pega um preço baixo, mas o que a gente faz é relatórios mensais. Todo dia 5 tem uma reunião da parte comercial e financeira para analisar como é que está o fluxo de caixa do mês que vem, está tranquilo, não está? É uma oportunidade, de repente, você fazer uma venda de café, não é? Dando um exemplo. Café bateu um preço muito alto agora, mas a gente está do outro lado, da parte fiscal, imposto de renda. Então não adianta, às vezes, eu vou vender café a R$ 1.300 a saca, mas aí eu tenho que descontar o imposto de renda, vai valer quanto? Exatamente. Então, se você vender num fluxo mensal, no qual você vai diluindo as despesas, é melhor do que, de repente, você vender tudo numa porrada só e perder aquela margem toda. Com certeza. Mas de repente lá não pode, daqui 6 meses pode ser R$ 1.000, mas é melhor do que você perder na operação agora. Você tem que olhar o lado fiscal, o lado financeiro, o lado tributário, eu acho que é uma cadeia geral. E o que a gente faz lá por exemplo, que eu tentei implementar e que a gente está fazendo, a gente trabalha com exportação. Hoje você consegue fazer trava de câmbio, que é o hedge cambial. Sim. Então, por exemplo, hoje o câmbio bateu 5,74. Para que 60 dias eu consigo 5,78. Eu estou com aquele câmbio pronto, eu travo a operação e vou segurar naquela taxa. Se ele oscilar para cima ou para baixo, eu já travei e eu sei que daqui a 60 dias eu tenho aquela operação de 5,78, dado aquele câmbio pronto. Porque eu não precisei daquele câmbio pronto agora. Então, 4 centavos em cima de 200, 300, 400 mil euros é um valor considerável. De repente, você paga a folha do seu gerente da empresa. Sim. Uma operação que, em vez de ficar largado lá, você traz uma informação de mercado, que você pode utilizar a qualquer momento, para dentro da empresa. Então, assim, algumas coisas que a gente tenta trazer de inovação para meus pais, não deixando o mérito deles, mas saindo um pouco daquela questão de papel, um hedge cambial, olhar, você está querendo puxar o preço aqui na exportação para 7 euros a caixa de 4,5. Mas se você vender a 6,5 e vender o dobro, você está com a margem, porque o seu custo é 4,5. Então você tem que trazer o olhar de custo para ver, mas de repente minha venda está baixa. Por quê? Seu preço está muito caro. Não. Então tenta diminuir um pouco e vende volume. Aí seu caminhão, em vez de com 30 pallets, vai com 15, você tem uma ociosidade de frete, vai ficar mais caro. Então completa ele, diminui um pouco o preço de venda, que no final das contas o seu frete não completa vai ser melhor. Sim. Então a gente tenta trazer um pouco de inovação da parte comercial para os meus pais, não que eles não entendam. Que negócio deu certo, mas tá dando certo, eu vou mandar, não quero vender mais barato. Mas vende, é uma oportunidade que você tem. Eu acho que foi muito isso que o Pedro falou e era o que eu queria falar, talvez eu não me expressei.
é muito isso, essa questão de, tipo, não basta ter sua vontade, né? Assim, pô, o imposto em cima disso é exatamente. Então eu falo com ele que ele é a emoção, eu sou a razão, porque ele quer e eu falo, pai, mas o preço, então... E eu acho que isso é muito importante, Sim. porque também, eu falei, eu talvez arriscaria pouco. Quando a gente fica vendo só o número, a gente fica ali, né? Na despesa, no negócio, no investimento e tal. Então também não arrisca. Aí ele vai, não, agora vamos fazer, vamos arriscar, vamos não sei o quê. E que é legal também. Então eu acho que é cada um puxando pro seu lado que a gente chegar uma balança, uma no balança, equilíbrio. E complementando também, quando eu falei de longo prazo, no início, vou dar um exemplo que aconteceu com a gente agora. Café bateu R$1.000. Aí eu falei, mãe, vamos travar 5.000 sacas, pelo amor de Deus, R$1.000 nunca deu. Vamos travar? Não, a gente tem um pouco de estoque dentro de casa, vamos vender aquilo. Bateu 1.300 agora, semana passada, estava junto, falei, tá vendo? É longo prazo. As coisas vão acontecer. Vão acontecer, é verdade. Tenha calma. Então, assim, se fosse Pedro, eu, gestor, apesar de ter conhecimento lá de números, de teoria, a prática foi o diferencial. Sim. Eu já teria, mãe, eu acho que minha safra já teria sido vendida. Mas ela não, calma. Então, assim, uma coisa que eu levo, e eu repito, é longo prazo. A experiência conta muito, né? Não tem jeito, assim. Sim. E o bacana de vocês estarem nesse processo de sucessão, que não é imediato, eles não saíram de campo para vocês entrarem, então vocês têm o tempo para aprender essa expertise, tentar adquirir o mesmo feeling que eles têm, né, para os negócios, e trazendo novas ideias, processos novos para dentro da empresa e agregando junto com esse conhecimento, né, deles. Eu acho é bem bacana. que eu me sinto hoje mais satisfeita e feliz mesmo dividindo esse bastão do que tendo o bastão só para mim, entendeu? Eu sou super realizada assim na minha área e mais ainda tendo ele do meu lado, assim. Então eu, para mim, não sinto. Às vezes tem gente que pode se sentir, né? Talvez, eu queria um pouco mais. Lógico que é uma empresa familiar, a gente sempre tem esse problema. Eu, no caso, de estar falando com meu pai. Que daqui a pouco entra... E falar que não briga é mentira. Que mentira! Não, é mentira. E daqui a pouco a gente está falando do financeiro e já vem... E os meninos, os filhos? Tipo assim, é uma coisa que vai... E que se junta tudo e junta tudo no final mesmo, entendeu? E que a gente tem que realmente também saber medir isso, porque... É uma mão que você não perde aquela via ali, né, de respeito, de ambiente ali, mas que eu acho muito bom, assim, para mim o bastão dividido ainda tá bem legal. Que bacana, é bom ouvir histórias assim, né? Muito bacana. Pessoal, infelizmente a gente está chegando no fim, e eu gostaria de que vocês falassem para os futuros sucessores, né, a galera aí que tá nova, tá... tô querendo saber só de tecnologia, quero sair da roça, a roça é coisa do passado. Qual é a visão, qual é o recado que vocês deixam para esses futuros sucessores? Eu tendo 2 pequenos, né, assim, sei que isso vai ser cada vez mais difícil da gente botar na cabeça deles, né, essa coisa do agro, de não ser pensar numa tecnologia, de ser... Esses dias eu estava vendo uma psicóloga, ela falou uma coisa muito interessante, falou assim que os pais têm que perceber que as crianças estão deixando de ter eles como referência. Já antes eu queria ser médico igual o meu pai, hoje em dia eles querem ser youtubers, né? E que não é um problema, mas que também que é sempre o pai tentar deixar essa referência. E eu acho legal, assim, é o que a gente tenta lá em casa, eu tive com meu pai e eles acompanham muito o avô, indo para a roça e põe o chapéu e ganha o cavalo. A gente incentiva de uma forma assim, porque eu acho que vai ficar cada vez mais distante para eles, né? Assim, mas eles tendo como referência, eu acho que a gente levando vai ser e que eles façam o que for melhor para vida deles, assim, mais que se ficar com a gente, que seja melhor, eu acho, né? Porque eu acho que sempre vai ter lugar. A gente está aqui para mostrar isso, que não precisa tirar o mais velho para o mais novo entrar. Não diminuir, não aumentar ninguém. Não, é só cada um abrir a cabeça, eu falo, eles abrirem para a inovação e a gente abrir para o que estava dando certo, pela aquela experiência ali, entendeu? Que é muito válida, mas que eu acho que sempre vai ter, no embate, no inicial é mais difícil. Mas eu acho que quando depois pega a segurança um no outro, cada um já fica com a função estabelecida e aí você já tem segurança para aumentar aquilo ou diminuir, eu acho que é isso.
Bacana. E você, Pedro? Jéssica, eu não entendi sua pergunta. Qual é o recado, o recado que você deixa para gerações futuras? Para eles não terem o agro como, eu preciso sair da roça. Não. Para eles terem um olhar de paixão, para eles continuarem a sucessão no agronegócio, trazendo muitas vezes uma inovação, alguma coisa para dentro do campo. Então, fechando o assunto, eu acho assim, eu tenho muito orgulho da mãe que eu tenho. E eu acho que uma palavra que define a minha mãe é exemplo. Então, acho que as pessoas que tiverem exemplos dentro de casa, certamente vão continuar no agro. Eu falo que eu tenho certeza absoluta que isso vai acontecer. Porque minha mãe é uma pessoa que acorda muito cedo, tem a disciplina dela, faz o exercício físico dela, a parte mental, vai trabalhar, não tem sábado, não tem domingo. E ela fala, eu quero parar quando eu não tiver mais como trabalhar. Ela tem 62 anos hoje, salvo engano. E ela não quer parar. Então, assim, eu tenho a minha mãe como exemplo, eu quero deixar isso para os meus filhos, ser o exemplo deles, do Pedro, que acorda cedo, que tem um tempo para a família também, que eu acho que é muito importante. Mas as gerações têm que ver nos sucessores um exemplo. Eu acho que quando enxerga isso, não tem por que não dar certo. Eu acho que é você ver os seus pais ou as pessoas que vão ter a sucessão trabalhando bastante, acordando cedo, foco no longo prazo, que as coisas vão acontecer naturalmente. E só complementando o Pedro, que eu tinha uma coisa interessante, e é exatamente esse exemplo que sempre me fez estar perto do meu pai, assim, de ver, que eu acho muito interessante, mas a gente aprendendo evoluir, eu acho. Sim. Por exemplo, o meu pai, ele não tinha tempo pra gente. Sempre foi um cara que acordava 4h30 da manhã, até hoje ele faz isso pra ir pra roça e tal. Mas assim, a parte social dele com a gente demorou muito a acontecer. E é o que eu tento hoje não passar para os meus filhos, é ter a parte do acordar cedo, do trabalhar, mas meu filho... Vai ser o tempo para a família também. Exatamente, eu não vou perder uma reunião de escola, eu não vou perder um dia das mães, que eu acabei ficando sem isso, que para mim não fez problema, graças a Deus. Mas talvez essa geração, não sei se eles têm essa cabeça tão firmes para aguentar isso. A gente tem que trabalhar, mas eu acho que então a gente aprender com eles, também com os erros deles, pegar o que é bom, mas aprender com o que eles erraram e tentar acertar também. Sempre evoluir, né? Sempre evoluir, acho que essa que é a palavra. Show. Gente, muito obrigada. Obrigada, Pedro. Obrigada, Rafaela. Adorei o papo. Achei que tem papo aqui para muito tempo ainda, se a gente tivesse mais tempo. Quem sabe num outro momento. Muito obrigada por dividir com a gente aí essa visão de vocês. E a gente vai ficando por aqui. Esse foi mais um podcast.